Neste tempo de pandemia, é importante observar alguns cuidados de prevenção ao Covid-19. Lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Manter pelo menos 1 metro de distância das pessoas. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. Se puder, ficar em casa. Utilizar sempre máscaras faciais. Quando vier aos cultos, traga sua máscara e sente-se nos lugares indicados. Protegendo a si mesmo, você também protege o próximo. Juntos, temos mais força contra a Covid-19. Olá, queridos irmãos, tudo bem? Agora a nossa igreja, a Singe, possui um aplicativo para celular. Vamos aprender como faz a instalação? Acesse a loja de aplicativos do seu celular. Na área de busca, pesquise por Igreja Digital. Faça o download do aplicativo e espere alguns instantes. Assim que concluído, clique em Abrir. Na área de busca de igrejas, digite Singe e logo verá o logotipo da nossa igreja. Clique em cima e em seguida pressione Abrir. No nosso perfil, você encontrará diversas informações sobre a igreja e seus membros. Agora gostaríamos que você fizesse uma primeira operação. Desça a página. Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Bom dia a todos vocês, os que estão em casa, os que estão aqui. Nós, a partir do domingo que vem, nós estaremos retomando os trabalhos presenciais dentro, é claro, dos parâmetros impostos pela segurança, pelas normas que o governo colocou, de distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, todas aquelas regras que nós já sabemos. Mas a partir do domingo que vem, nós teremos o culto presencial pela manhã e teremos o culto também gravado online pela manhã também, nesse mesmo horário. Eu gostaria de começar esse tempo de adoração ao Senhor lendo com vocês alguns versos do Salmo 103. Salmo 103 foi escrito pelo rei Davi. É um salmo que fala sobre as grandezas de Deus. Nesse salmo, Davi, através de um monólogo, ele adora a Deus, ele reconhece a grandeza, a soberania de Deus, a magnificência de Deus. E ele conclama os anjos, conclama toda a natureza, a juntamente com ele adorarem ao Senhor. Então nós vamos ler alguns versos para que essas palavras sirvam de inspiração para todos nós nessa manhã, para que sejamos estimulados a louvar a Deus também. É muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. Qualquer um faz isso. Mas adorar a Deus quando as coisas estão instáveis, quando há insegurança, quando há dúvidas com relação ao futuro, aí sim que nós descobrimos quem são os verdadeiros discípulos de Cristo. Eu me lembro que na passagem que Moisés estava para passar ali pelo Mar Vermelho e todos estavam muito apreensivos. Diante deles, uma barreira intransponível, o mar. Atrás deles, os exércitos de Faraó, prontos para destruí-los, para aniquilá-los. Seria um grande massacre. Então Moisés busca a Deus e Deus diz ao povo que marche. Eles adoraram a Deus, mas adoraram a Deus depois da bênção alcançada. Deus então ali move as águas. 2 paredes se abrem de um lado e de outro para que o povo possa passar a pés enxutos no Mar Vermelho. E do lado de lá eles adoraram a Deus, depois que o Senhor manifestou a sua misericórdia sobre o povo. Mas eu gostaria de saber quem está disposto a adorar a Deus do lado de cada margem.
numa situação de extremo aperto, numa situação de extrema dúvida. Eu acredito que muitas vezes Deus nos coloca nessa posição para que aquilo que está dentro de nós aflore, para que nós mesmos saibamos do que nós somos feitos, qual é a nossa consistência espiritual e emocional também. Na verdade, Deus não precisa disso para saber quem nós somos. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso interior, mas é para que nós mesmos saibamos quem nós somos. Então louve o Senhor nos momentos difíceis, louve também nos momentos de grande alegria, de grande colheita, mas louve também no aperto, quando os exércitos de Faraó estiverem no seu encalço e você não tiver para onde ir, um mar intransponível diante de você. Louve a Deus, adore a Deus, porque nada, absolutamente nada, escapa ao seu controle. Nem um fio de cabelo sequer cai da sua cabeça sem que ele o saiba. Então eu queria convidar você, assim como Davi adorou a Deus através dessas palavras, a nessa manhã adorar a Deus. Não sei qual é a sua situação, não sei se você tem algum parente internado, não sei se você já pegou Covid ou não, se você está se sentindo inseguro com essa doença, mas louve ao Senhor, adore o Senhor, porque Ele tem o poder da vida e da morte, Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para mim, para você e para toda a humanidade. 103, verso 1: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Agora lá no verso 17: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Louvado seja o teu nome, Senhor, te agradecemos pelas tuas palavras, que nos enchem nesta manhã de grande alegria, de grande, Senhor, esperança. Podemos erguer os nossos olhos e contemplar os montes, porque é de lá que vem o socorro do Senhor. O socorro do Senhor não vem desta terra, que se desfaz a cada dia, mas o socorro do Senhor vem do alto, do Pai das luzes, do Senhor, Criador de todas as coisas. Louvamos o teu nome nesta manhã, te agradecemos por podermos estar aqui reunidos, Senhor, em adoração. Podemos te adorar, podemos receber a tua palavra, podemos ter comunhão, podemos orar. Obrigado, Deus, é um grande privilégio ser conosco nesta manhã, com todas as famílias reunidas em torno da tua palavra neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. O que sinto em meu coração, nem mesmo as notas das canções que nos
mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Declare: palavras não podem expressar. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Nem mesmo as notas pode o sol escurecer, pode o sol escurecer e a terra estremecer, eu não vou te deixar, não vamos te deixar, Senhor. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amamos, Senhor. Te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Declare isso ao nosso Deus querido. Te amo tanto, te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Queremos a Ti todo o tempo, Senhor. Te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Oh, Senhor, cuida de nós. Te amo tanto, Senhor. Te quero tanto, meu Deus. Eu te amo tanto, eu te quero tanto, meu Deus. Oh, quando a circunstância não estiver boa também, eu te continuarei te amando, Senhor. Oh, nas lutas, ó Pai, continuaremos te amando, Deus. Oh, Senhor, devemos te amar a todo momento, toda hora, Senhor. Oh, eu te amo tanto, eu te quero tanto, meu Deus. Entregamos o nosso coração a Ti, ó Pai, totalmente a Ti, Senhor. Oh, te amamos, Senhor. Meu Deus. Oh, faz o que o Senhor quiser nessa manhã, Senhor. Mais de Ti, menos de nós, Pai. Tem ciúmes de mim. O Teu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de Sua misericórdia.
nossa vida totalmente a ti. E diga isso. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh Deus, o que o Senhor fez por nós? Amor grande, foi um amor grande, entregou seu filho por nós, Pai. O que queremos mais, Senhor? Se não fosse o Senhor, o que seria de nós, Deus? Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Você tem dúvida desse amor de Deus para a sua vida? Ah, mas olha tudo que está acontecendo. Será que Deus não está vendo? Está vendo. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus está vendo todas as coisas. Mas o que é que nós estamos aprendendo de Deus? O que é que Deus tem desejado nos ensinar nesse momento? Às vezes a gente fica pensando e olhando somente as dificuldades, as adversidades, e nós não conseguimos olhar ou ter uma visão mais ampla daquilo que Deus está fazendo. E nessa manhã, uma manhã muito especial, como o pastor Heraldo já falou, né? Esse novo decreto vai nos permitir retornar aos nossos cultos presenciais a partir da semana que vem, de manhã ainda, né? Pela manhã. Mas sabe a alegria que nós estamos de poder e ter essa esperança, expectativa de poder ver pessoas entrando aqui com uma mente transformada, né? Com um pensamento diferente, uma vivência com Deus diferente, podendo compartilhar testemunhos de experiências que teve com Deus. Isso não tem preço, né? Isso vai alegrar muito os nossos corações. E eu queria aproveitar esse momento, queridos, para tirar os nossos dízimos, as nossas ofertas, entendendo que tudo é de Deus, tudo é para Deus. Mas como falar disso agora? Deus não mudou, querido. Se Deus não mudou, independente da circunstância, nós vamos continuar adorando a Deus, fazendo a vontade dEle e obedecendo aos princípios dEle.
Então, em 2 Coríntios, capítulo 9, eu confesso que o livro de Coríntios, a carta à igreja, primeira e a segunda, se tornou o segundo livro da Bíblia que eu mais gostei. Mas, assim, você vai numa escala, né? Aí primeiro é Atos. Atos dos Apóstolos é um livro que me deixa, assim, fervoroso. De tanta coisa que a igreja viveu e que vive até hoje, né? E a carta aos Coríntios traz várias orientações, vários puxões de orelha, várias direções, muita coisa, né? E eu falei, gente, eu vou fazer um estudo em relação a isso. E a partir de hoje não, amanhã, eu vou começar a fazer um estudo sobre a carta aos Coríntios. E no capítulo 9, no versículo 6 em diante, na verdade, esse capítulo 9 traz uma exortação à liberalidade, né? Paulo alerta a igreja a importância de ter um coração liberal. Não é fácil, gente. Não é fácil. Paulo, quando ele dá algumas orientações, né, através daquilo que Deus colocou no coração dele, a gente fala assim, será que... Como é, né? Como é viver isso? Mas Paulo diz assim, sei o que é viver no muito, sei o que é viver no pouco. Né? Paulo sabe o que é viver ter experiências com Deus em todos os momentos. E ele fala assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. E aqui que está o segredo, no versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando você lê só o versículo 6, você fala assim, nossa, então eu tenho que vender tudo e quanto mais eu der à igreja, melhor. Não é isso. Porque quando você pega lá a oferta da viúva pobre, você vai ver que foi o menor valor, mas foi o que mais tocou no coração de Deus. Foi o que mais chamou a atenção de Jesus. Foi o que fez Jesus parar e falar assim, nossa, quem deu mais? Aí a viúva, Jesus falou assim, aquela viúva, porque ela deu com o coração. E quando Paulo segue no versículo 7, ele dá assim, cada um contribua segundo o teu coração, segundo o coração, aquilo que Deus orientou. Às vezes Deus nos faz tomar ou nos traz à nossa mente algumas atitudes que nós devemos tomar, seja ela qual for, alguns posicionamentos, e a gente fica, Senhor, mas será que eu vou nisso? Será que esse valor, isso que o Senhor está colocando no meu coração é realmente? Mas e se? Eu sei que Deus pode continuar suprindo todas as nossas necessidades como Ele tem feito. Agora, como Deus vai fazer, gente, eu não sei. Porque Deus é Deus e Ele não dá um manual dizendo assim, eu vou fazer assim, assado. Deus vai fazer, como está fazendo. Deus está suprindo. Da onde vai vir? Você imagina o povo lá no deserto, quando Deus falou assim, vai chover pão, vai chover codorniz. Durante 40 anos Deus supriu. 40 anos Deus supriu. Então, queridos, eu quero orar com vocês. Eu quero também orar por algumas pessoas. Nós temos orado por várias pessoas, né, que têm passado momentos difíceis na saúde e temos tido muita alegria, algumas alegrias de ver Deus respondendo algumas orações. Eu quero orar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero colocar, ó Deus, esses recursos diante do Senhor, os nossos corações. Eu sei, ó Deus, que nós precisamos, ó Deus, nesse momento, mais do que nunca, confiarmos e depositarmos toda a nossa confiança no Senhor.
Pai, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos pela nossa confiança em Ti, Pai. Talvez quando olhamos, ó Deus, para tudo, nós falamos assim, é melhor, ó Deus, segurar. Mas quando nós olhamos para o Senhor, Pai, nós vamos ver, ó Deus, que o Senhor sempre, Pai, supriu e sempre vai continuar suprindo as nossas necessidades e a necessidade da Tua igreja, como o Senhor tem feito. Desde o passado, Pai, desde o começo, o Senhor sempre supriu o Teu povo e nunca deixou faltar. E nós entendemos que o Senhor, como um Deus que não muda, Pai, não vai deixar faltar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Mas nós, ó Deus, precisamos ser obedientes àquilo que o Senhor determina. E ser obediente, Pai, independe de qualquer coisa. Obedecer sempre foi melhor do que sacrificar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Queremos colocar também, Pai, a Adriana Alberti diante do Senhor. Queremos, ó Deus, Pai, colocar o Marcelo Alberti. Queremos colocar, ó Deus, o seu Rosalvo, que passou pelo procedimento, ó Deus, e está tudo bem. Não precisou de estar na UTI. A Isabel. Pai, tantas pessoas. O Rogério, ó Deus, que precisa de uma intervenção do Senhor. Pai, queremos, através desses nomes, ó Deus, estender para os leitos dos hospitais, ó Deus, e pedir que a Tua mão de poder, ó Deus, venha sobre essas pessoas, ó Deus. Pai, que o Senhor, Pai, possa surpreender o coração do Teu povo, Pai. Se o Senhor não mudou, o Senhor continua fazendo milagres, ó Deus. Continua agindo no sobrenatural. Queremos, ó Deus, Te agradecer, ó Deus, pela vida do Manuel. O Manuel é um homem que trabalhava e que trabalha, Pai, no Nagai, e que depois de um tempo nos hospitais saiu, teve alta, teve cura, e a alegria, Pai, das pessoas podendo dizer que ele saiu do hospital, Pai. Pai, em nome de Jesus, isso não tem preço. Que o Senhor continue estendendo a Tua mão, Pai, sobre essas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos louvar e vamos para a palavra. Bom dia, irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus por esse dia. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Então nós louvamos e damos graças a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo. Temos duas notícias para nós tristes, né? Hoje faleceu a irmã Cida Pelim. É uma irmã que está conosco desde o início da igreja, ela e a família. Me lembro de muitos cultos que fizemos ali em Pirapozinho, que nós saímos daqui de Prudente para fazer cultos na casa dela, quando estava no processo de salvação da família. Recebemos a notícia agora também que o Marcelo Alberti acabou de falecer. São tempos de perdas, tempos de lutas, né? Mas essas duas pessoas que eu citei, segundo a palavra de Deus, elas não morreram, não é? Porque aquele que está em Cristo não morre mais, mas está com o Senhor. No piscar de olhos, está com o Senhor. Então nós louvamos a Deus pela vida deles e pedimos que o Senhor esteja confortando os familiares. Queridos, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Nós não vamos ler o texto todo, porque é um texto bastante extenso, mas nós vamos pensar aqui alguns versículos. Nós vamos ler a princípio o verso 9 e depois os versos 13 ao 18. E a palavra de Deus diz assim:
ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Agora o verso 13. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Até aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença agora, ou melhor dizendo, diante da Tua palavra. Pai, pedir que o Senhor nos ajude a meditar nela, de maneira que essa meditação produza vida em nós. Que o Senhor, através do Teu Espírito, Senhor Deus, esteja alcançando as nossas vidas aqui, e a vida de todos aqueles que estão em seus lares, ou aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem através da internet. Que o Senhor esteja alcançando esses corações, Senhor Deus, e que esta palavra tenha poder vindo de Ti para entrar nos corações e fazer, Pai, aquilo que lhe apraz. Então nos ajude nesse momento, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, essa reflexão que nós vamos fazer nesta manhã, eu creio que pode nos ajudar muito nesse momento que nós estamos vivendo. O tema dessa reflexão é uma nova missão. Uma nova missão. E eu gostaria de pensar nisso junto com vocês da seguinte maneira: quando nós encontramos a Cristo, houve uma transformação em nossas vidas, houve um novo nascimento. Nós não nascemos da carne, mas nascemos do Espírito, ou seja, nosso espírito, agora vivificado, ele começa a ter relacionamento com Deus. E este relacionamento, ele propõe um crescimento espiritual. Esse relacionamento com Deus vai nos tratando, e nós vamos encontrando situações que acontecem ao nosso redor, que vai trazendo crescimento espiritual, e com o tempo nós alcançamos a maturidade, nós poderíamos dizer a estatura do varão perfeito. Esse é um processo durante toda a vida. Então, eu fico imaginando todo esse tempo que nós temos vivido, que o mundo tem vivido, um tempo de dor, um tempo de separação, um tempo de perda, um tempo de restrições, que tiraram de nós, em muitos aspectos, a alegria, o controle, as coisas que fazíamos anteriormente e não fazemos mais, que gostaríamos de fazer, o distanciamento, tantas coisas que esse tempo está produzindo em nós. Mas dentro desse processo de crescimento, desse processo de maturidade, de busca de maturidade, Deus vai colocar muitas situações para nós. Certamente nós não vivemos uma coisa como esta que nós estamos vivendo, mas já vivemos outras difíceis também,
das quais nós tiramos proveito e Deus nos ensinou, nos levando à maturidade. Então, muitas vezes, irmãos, nós que confiamos no Senhor, nós que confiamos na sua graça, nós que sabemos do seu poder, porque já experimentamos desse poder, não é? E por alguma razão nós somos atropelados pela vida. Então o que acontece quando nós passamos por uma situação como essa? Nós nos fechamos em nosso quarto de tristeza, nós vamos lá naquele lugar de falta de esperança, né? E apesar de saber que Deus nos visita, que Deus está conosco, e apesar de saber que nós somos seus filhos, nós permanecemos fechados em nós mesmos. Parece que toda a atenção nossa se volta para dentro de nós, e então o Senhor vem e nos diz, como Ele disse para Elias: não fique aí, eu tenho uma nova missão para você. Talvez você esteja pensando, mas pastor, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, o Senhor vem com uma história de uma nova missão? Sim, porque uma nova missão sempre nos é dada dentro desse processo de crescimento espiritual. Uma nova missão sempre é colocada diante de nós e traz desafios à nossa vida, para que nós possamos sair daquele lugar onde nós perdemos a esperança. E quando ele dá essa nova missão, então nós temos força para sair da prisão, muitas vezes a prisão emocional em que nós nos encontramos. Então vamos pensar, desafios de Deus, neste momento, para nós, faz com que nós saiamos da nossa caverna, da nossa prisão emocional, para algo novo que Deus tem preparado para nós. E quando nós lemos o capítulo 19 do livro de Reis, nós vamos perceber que primeiro Elias foi para o deserto. Se você ler o capítulo completo, né, você vai ver que primeiro ele vai para o deserto, e depois ele se escondeu numa caverna. E nesses dois lugares que Elias esteve, tanto no deserto como na caverna, ele se aninhou, né, dentro das suas próprias tristezas, ele se aninhou em seus próprios desânimos, e ele fez isto como alguém que se sentia derrotado. E este é um dos sentimentos que está pairando sobre todos nós, um sentimento de derrota, um sentimento de impotência, um sentimento de não ter como mudar a situação que ora vivemos. Esse era o sentimento de Elias. Qual que era? Eu estou mal, eu sou uma pessoa derrotada. Esse era o sentimento dele. E em muitos aspectos, muitas pessoas estão vivendo isso também nesse momento. Eu estou derrotado, eu perdi pessoas da família, eu perdi amigos, eu estou vendo isso chegar cada vez mais perto da minha pessoa, eu não tenho como lutar contra todas estas coisas, eu estou impotente, eu estou derrotado. Esse é o sentimento das pessoas. Mas você vai perguntar, mas esse Elias, que disse que estava com esse sentimento derrotado, que foi para o deserto, que foi para a caverna, que se escondeu, é aquele Elias que derrotou os 450 profetas de Baal? Sim, é esse Elias. É o mesmo Elias que encontrou com aquela viúva, e aí pediu para a viúva dar de comer, e ela falou, não tenho nada. E ele diz, não, pode fazer o alimento, o pão para mim, porque não vai faltar pão nem azeite, enquanto não chover sobre a terra. Então, foi aquele que falou para o rei Acabe que não ia chover, e não choveu durante 3 anos e meio. Então nós estamos falando desse profeta, ele agora está se sentindo derrotado. E por que ele está sentindo? Porque durante toda a vida de Elias, começa a prestar atenção agora, irmãos, ele havia trabalhado por uma missão, ele era um profeta,
E ele havia durante toda a sua vida trabalhado por uma missão que era levar a Israel a uma conversão verdadeira. Este era o objetivo de Elias, esse era o sonho daquele profeta. Mas ele estava vendo que aquele povo estava envolvido em idolatria, existia um misticismo, existia uma mistura de religiões, e o povo tinha perdido o sentido da vontade de servir a Deus. Havia uma mistura. E ele então foi cheio do Espírito Santo, para ser aquele profeta que iria confrontar aquele povo, e dizer àquele povo que eles precisavam se converter. Este era o sonho, esta era a missão que Deus havia dado a Elias. E depois de ter derrotado os profetas de Baal, é uma cena tremenda. Leia depois esse capítulo na sua casa, para você ver. Ele era tão cheio do Espírito Santo que ele chegava a zombar dos profetas, porque o deus Baal não vinha e consumia o holocausto. Esse mesmo profeta que havia vencido os profetas, ele imaginou que agora todo mundo iria se converter, porque quando Deus enviou o fogo dos céus, que queimou o holocausto, as pedras, e lambeu a água que estava em volta, que ele havia jogado, todo mundo começou a gritar: só o Senhor é Deus. Ele falou: agora sim, agora as pessoas vão enxergar que existe um Deus em Israel, não vão seguir mais os deuses falsos. E parecia realmente que todos haviam se convertido. Mas quando ele recebeu aquela mensagem da rainha Jezabel, de que ele haveria de ser morto, ele percebeu na verdade que nada tinha mudado. As coisas continuavam da mesma forma. E é interessante, quando nós recebemos uma missão de Deus, e nós achamos que aquela missão, aquilo que Deus colocou no nosso coração, vai resolver todos os problemas, e que nós vamos então agora caminhar de uma forma maravilhosa, que não vai ter mais nada que vai nos perturbar. Acontece algo, e nós falamos: nossa, mas não mudou nada, só resolveu aquela situação, mas a situação, agora tem outra situação aqui para resolver. Então tinha um rei que estava trabalhando contra a pregação que ele trazia, que era o rei Acabe, que induzia o povo ao erro. E tinha uma rainha que se via como uma profetisa do mal, ou seja, parece que tudo aquilo que havia acontecido não havia mudado, não havia lugar então para um profeta naquela terra. Então veio um sentimento de derrota, no coração de Elias. E eu imagino, se nós estivéssemos conversando com Elias, se ele estivesse sentado no banco desse hoje, e a gente perguntasse para ele o que foi que aconteceu, talvez ele diria assim: olha, sabe o que eu senti? Eu investi a minha vida inteira nesse projeto, mas esse projeto não deu certo, nada mudou, e eu creio que nada vai mudar, as coisas vão continuar desse jeito. Então, para que continuar lutando? Para que insistir? O melhor é desistir, melhor é sair de cena, e quem sabe é melhor morrer. Imagine a situação que esse homem chegou por causa de uma outra situação que o perturbava. Mas o interessante é que aquelas várias visitações, né, do Senhor, eram processos preparatórios para que ele saísse da caverna emocional. Ou seja, sempre, irmãos, sempre nós vamos enfrentar lutas, sempre nós vamos enfrentar dificuldades, umas maiores, outras menores, mas sempre nós vamos enfrentar lutas. E todas essas lutas serão processos, serão visitações de Deus em nossas vidas, para trazer o crescimento espiritual e para realizar o plano de Deus na terra. Nós precisamos ter clareza disso em nossas vidas, a fim de que nós não venhamos a permitir, né, essa caverna emocional, esse momento terrível venha nos afetar. Então o Senhor mandou o anjo alimentá-lo,
Logo em seguida o Senhor mandou ele encontrar com Deus ali, o anjo mandou ele encontrar com Deus ali no Monte Sinai, e ele vai para aquele lugar, e o Senhor se manifesta de muitas maneiras. Me parece que nada chega ao coração do profeta, ele continua estagnado. Deus está ao lado dele, Deus está confortando ele, Deus está cuidando dele, mas o sentimento dentro dele é de derrota, é de desânimo, é de angústia. E eu tenho visto muitas pessoas que, diante de situações como essas que nós estamos vivendo, ou situações difíceis, problemas que demoram para ser resolvidos, problemas que não se percebe uma solução, se sentem como Elias. E a pessoa diz assim: olha, eu sonhei, eu projetei, eu desejei, eu imaginava, mas eu não consigo mais, eu vou desistir, ou eu desisto definitivamente. Agora, amados, pois é nesse exato momento, quando nós nos escondemos na nossa caverna emocional, na nossa caverna sentimental, então é esse momento que nós vamos ficar lá no nosso cantinho. É nesse momento que nós vamos ficar lá retrospectivo, olhando para dentro de nós, pensando nos nossos sofrimentos, nos nossos problemas, nas dores que nos alcançam. Mas foi decisivo para Elias. Foi decisivo que o Senhor deu a ele uma nova missão, um novo propósito, um propósito específico. Você vai perceber aqui durante essa reflexão que Elias, depois de um momento de alta, um momento de avivamento com os profetas, onde ele destrói os profetas de Baal, ele cai depois num momento de angústia, num momento de derrota, numa caverna emocional, e agora Deus começa a falar com ele, Deus começa a tratar com ele, para ele sair para uma nova missão, que traria algo novo na vida dele. Eu acho que vocês já começaram a perceber onde nós vamos chegar. Agora, quando Deus nos dá uma perspectiva de uma nova missão, algo muda diante de nós, e é isto que vai acontecer com Elias. Eu quero que você olhe para essa palavra nessa manhã, não olhando só para a sua caverna emocional, que você olhe para essa palavra e deixe ela penetrar no teu coração para aquilo que Deus tem para a tua vida, para aquilo que Ele tem projetado para a tua vida, porque quando o Senhor dá essa nova missão a Elias, Ele está nos ensinando que a nossa missão, aqui na terra, só termina quando Ele disser, terminou. Não termina quando nós queremos, a nossa missão não termina por causa da circunstância, a nossa missão aqui na terra não termina porque nós desistimos, ela termina quando Deus disser, acabou. Ponto final. E Elias estava lá no deserto, Elias estava lá na caverna, porque ele achou que a missão dele havia terminado, ele achou que não tinha mais jeito. Então o Senhor pergunta a ele assim: Elias, o que você está fazendo aqui nesse lugar? Talvez a ênfase era assim: Elias, o que você está fazendo aí? Aí não é o teu lugar, eu estou do teu lado. É como se ele estivesse dizendo isso. E Deus pergunta a ele 2 vezes. E nas 2 vezes ele responde a mesma coisa. E olha o que ele responde sempre. Ele diz: Senhor, eu sou um cara sério com o Senhor. Eu levo a sério o Senhor. As coisas, eu sou zeloso. Eu tenho pregado a palavra, mas esse povo não se converte. Só sobrou eu. Só ficou eu. Eu estou cansado do Senhor desse negócio de profeta. Eu não quero mais, eu desisto. E esse era o sentimento de Elias, isso que ele estava sentindo. Mas o Senhor está perguntando para ele: quem te disse que acabou o teu ministério? Quem te disse que a tua missão acabou? Quem que falou isso para você? Então preste atenção, Elias, a tua missão só termina quando eu falar, terminou. E aqui tem uma lição profunda para a nossa vida. Por quê? Eu tenho encontrado pessoas desanimadas com os seus ministérios,
Eu tenho visto pessoas desanimadas com os seus problemas familiares, relacionais. Eu tenho encontrado pessoas desanimadas com as suas profissões, com seus estudos. Parece que todas essas coisas que estão acontecendo está trazendo um desânimo geral, contagioso também. E quando nós vemos essas coisas acontecerem, que nós precisamos perguntar a nós mesmos, e talvez até ao nosso próximo, quando ele estiver desanimado, escuta, mas o Senhor disse para você que a tua missão acabou? O Senhor disse para você que isso é o fim de tudo? Que tudo vai se acabar agora, por causa das coisas que estão acontecendo? Porque se você não ouviu isso de Deus, desistir agora é você lutar contra Deus. Agora a situação está difícil e você ainda vai lutar contra Deus? As coisas já estão complicadas, nós vamos agora ficar nesse quarto escuro, nessa caverna emocional, e deixar de lado aquilo que Deus tem para nós, sendo que Ele cuida de nós. Então, amados, se você não ouviu isso de Deus, não lute contra Deus. Eu quero dizer a você justamente isso, não desista. Deus tem um propósito, e você faz parte desse propósito de Deus. Quantos podem dizer amém a isso? Amém? E enquanto o Senhor te mandar continuar, continue, pois você ainda não viu a história terminar. Você não viu ainda. Você não sabe o que Deus está fazendo. Este que é o grande problema. Isso me chamou muita atenção. Você não sabe quais são os propósitos de Deus na terra. Você não sabe quais são os meios que Deus vai usar para te usar. Se Deus nos colocasse um mapa e falar, olha, agora que você se converteu, você tem o Espírito Santo, está aqui, olha, todo o direcionamento que você vai ter para a sua vida doravante. Ele não fez isso, mas Ele deu a palavra. Ele deu a palavra. Na palavra nós vamos saber quais os propósitos, mas nós não vamos saber o tempo, a hora e como Ele vai nos usar, porque isso vai depender de como nós respondemos a Ele nos momentos em que a nossa missão está parada, quando nós nos sentimos derrotados e sem esperança. Então, amados, Deus tem maneiras diferentes de agir, e você puder lembrar disso, não insista enquanto Deus não disser acabou, porque do contrário Ele vai perguntar a você, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí nessa caverna? Então, amados, é isso que o Senhor nos pergunta. Então levanta, porque eu tenho plano na tua vida. Eu tenho planos para a tua vida. Essa é a palavra que Deus tem para nesta manhã. Não fique na sua caverna emocional, Deus tem planos para você. Interessante que dentro dessa ideia, Deus não revelou tudo o que aconteceria, Deus não revelou o tempo que Ele gastaria para terminar esse novo trabalho, não é? Mas Ele apenas diz, nessa nova missão, eu vou te dar alguns alvos prioritários, Ele disse para Elias. Então Ele diz assim, olha, você vai se levantar, olha, irmãos, preste atenção nisso. Essa era a nova missão de Elias, que estava na caverna. E ele diz, olha, você vai se levantar e ungir Hazael como rei da Síria. Uau, essa não era uma missão muito fácil, não era algo fácil, porque a Síria era inimiga de Israel naquele tempo. Agora, você imagina, uma outra nação, que é inimiga de Israel, e o profeta de Israel teria que sair de Israel, ir até a Síria e procurar Hazael e falar para ele, olha, eu vou te ungir como rei da Síria. Tem lógica isso, irmãos? Já pensou? Vamos supor que fosse um reinado aqui no Brasil e um reinado aqui na Argentina. E aí Deus, lá o Brasil está em contenda com a Argentina, e de repente Deus fala para um profeta, vai lá e unge Hazael como rei da Argentina.
Era isso que Deus estava pedindo para Elias. Uma missão quase impossível, não é? O interessante é que Deus não falou para Elias como ele iria fazer isso. Então o que nos preocupa muitas vezes é que nós não sabemos o dia de amanhã, nós estamos vivendo um momento difícil, não sabemos o dia de amanhã, como nós vamos agir naquilo que Deus tem para nós. Por isso que há uma necessidade da busca da palavra de Deus e da comunhão plena com o Senhor, para que nós tenhamos uma melhor sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para saber aquilo que Deus tem para nós. Simplesmente Ele deu um alvo prioritário, vai lá e faz isto. Então, se nós estamos nesse momento, nesse lugar, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, que vai falar para nós, faz determinada coisa, mas Senhor, como? Faz, simplesmente faz. Interessante, Deus não falou para Elias, não é, como fazer aquilo, simplesmente. E quando Deus nos dá essa nova missão, não vem com detalhes prontos, não vem. Depois ele diz, vai ungir também a Jeú como rei de Israel. E aqui era outro problema, por quê? A rainha já queria matá-lo porque ele havia matado os profetas de Baal. Já tinha ordenado que iria matá-lo. Imagina o quanto seria difícil agora para ele fazer isso, porque ele ia pegar um dos generais dos exércitos de Israel e ungir no lugar do rei Acabe, marido de Jezabel, que havia mandado matá-lo. Que encrenca! Então, se ele tinha vencido lá os 400 profetas de Baal, todo mundo gritando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, ele recebe uma notícia dessa, ele já vai para a caverna. Agora então, era motivo para ele voltar para a caverna e não sair nunca mais de lá. Senhor, como eu vou fazer isso? E normalmente quando nós estamos na caverna e Deus nos dá uma nova missão, nós dizemos, Senhor, isso é muito difícil. Senhor, não vai funcionar, eu não dou conta disso, Senhor. Parece que quando nós estamos nesse lugar, nós não vemos, nós não enxergamos que Deus é poderoso. E a terceira missão que Deus dá a ele é, vai lá e unge Eliseu como profeta em seu lugar. E aqui a história é linda, porque ele corre 40 dias e 40 noites. Bom, depois leiam esse texto. Porque eu estou dizendo aqui, é porque se nós não podemos parar enquanto Deus não disser, terminou. Então preste atenção, quando Deus nos dá uma nova missão, Ele vai nos ensinar que todas elas se realizam pela fé. Alô? Todas as missões, se você está na caverna, você vai sair, Deus te está dando uma nova missão, todas as missões que Ele te der, vai ser realizada através da fé. Nós precisamos nos mover pela fé, ou seja, a missão de Deus é feita por nós, pelo poder da fé em nossas vidas. E daí você pode dizer o seguinte, eu creio que Deus me deu essa missão, eu creio que eu posso me levantar, sair desse lugar e em nome de Jesus eu vou em frente. E não importa se eu tenho só algumas pedrinhas ou uma funda e o inimigo tem uma lança e tem um escudo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E isto é sair da caverna e enfrentar o problema pela fé. E ao enfrentar o problema pela fé, Deus nos dá novas missões. E por causa do Senhor dos Exércitos, coisas tremendas vão acontecer durante a missão que Ele vai colocar nas nossas mãos. Então, queridos, os processos não foram revelados, como seria, porque eles só seriam dados enquanto Elias estivesse saindo da caverna e caminhando em direção desses alvos pela fé. Então vamos olhar para isso. Se nós estamos numa caverna emocional, se nós estamos num lugar triste, num lugar onde nós perdemos a esperança,
e Deus tem novas missões, coisas novas para realizar através de nós, Deus só vai concretizar isso, só vai começar a revelar isso, quando nós sairmos desse lugar pela fé e nos dispormos a Deus para irmos em frente. É isso que está mostrando a palavra para nós. Então, se Deus está dizendo para você, não desista, porque eu tenho esse novo alvo para você, é porque Ele quer que você se levante pela fé. Você se levante pela fé. Ele quer que você caminhe por aquela direção, e enquanto você fizer isso, Ele vai visitar você, e o poder dEle vai manifestar na sua fraqueza. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, digo fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês. Este momento que nós estamos vivendo, que nós nos sentimos fracos, impotentes, que nós sentimos que nós não podemos fazer nada, é este momento, se nós estivermos no Senhor, onde Deus vai mais usar a nossa vida, porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é quando nós estamos lá cheios de coragem, que está tudo ok na nossa casa, tem dinheiro no banco, tem carro bom, tem casa boa, tem tudo certo, Deus está me abençoando. É lógico que está abençoando, isso é uma forma de bênção também, mas o que eu estou querendo dizer é quando nós estamos caídos, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos sem esperança, quando nós estamos angustiados, quando as coisas estão difíceis, quando nós sentimos a nossa fraqueza, há uma dependência maior de Deus, há um desejo maior de sentir a presença de Deus, há uma busca maior daquilo que Deus pode fazer por nós, e é nesse momento que Ele vai dar uma nova missão para nós, e para que pela fé nós possamos ir em frente e deixar esse lugar comum que está nos afetando. Se a obra for sua, então fique na caverna. Se a obra que você está fazendo é sua, fique na caverna, porque não vai dar certo. Mas se a obra é de Deus, através de você, pode ir, porque o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor falar, pode sair da caverna, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí nesse cantinho? Sabe por que Ele vai falar isso para você? Porque Ele quer derramar graça sobre a tua vida. Porque Ele quer fazer coisas novas na tua vida. Ele quer dizer a você, os meus sonhos ao seu respeito ainda não terminaram. Levanta, porque eu sou contigo. Isso que Deus está falando para nós. A nossa missão, irmãos, nos dá um novo sentido de valor. A nossa missão nos dá um novo sentido de valor que a caverna consumiu. Que a caverna nos roubou, nos tirou a esperança, porque Elias estava na caverna. Por quê? Porque o seu valor enquanto pessoa, enquanto profeta, tinha sido comprometido ou consumido pela própria avaliação que ele tinha dele mesmo. Não é assim que acontece com a gente, né? Parece que não, mas é, irmãos. Eu não sei, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu já tentei, isso não vale a pena. É assim que muitas vezes nós nos sentimos, que nós pensamos. E aí, Senhor, o Senhor olha para você e pergunta, o que você está fazendo aí? E o que você responde? Mesma coisa que Elias, Senhor, eu não sei, eu tenho sido fiel, eu tenho tentado, eu tenho levado a sério as coisas de Deus, mas eu não estou conseguindo, Senhor, eu acabei ficando sozinho no meu canto. Vocês estão percebendo, amados? Vocês estão percebendo que Deus tem propósito em todas as coisas? Até nesse momento da tua vida, Deus tem propósito. Deus tem coisas novas para você. Então, amados, Deus vai falar para você, vai lá ungir Hazael como rei da Síria. Ou seja, o que significava aquilo? Que Deus usaria Elias para mudar o cenário político. Deus haveria de usar Elias, não é? Por quê? Porque aqueles líderes estavam levando o povo à apostasia.
Era como Deus estivesse dizendo a Elias: Elias, eu vou mudar o cenário político através de você, você vai ser meu instrumento, isso vai te dar um novo sentido de valor. E ele também diz: você vai ungir Jeú para acabar com a opressão de Jezabel e Acabe. Deus está dizendo a Elias: eu vou te usar, não vai ser Jezabel que vai te matar, mas o homem que você vai ungir vai matar Jezabel. Não se preocupe, você será o meu instrumento, você vai continuar no teu ofício de profeta. E quando ele unge a Eliseu, significava que a unção profética não poderia acabar em Israel. Ele precisava continuar, e que ele seria o responsável de discipular Eliseu, para que a voz profética não calasse em Israel. Isso estava acontecendo, porque Deus deu a ele um novo senso de missão, porque a profecia não podia parar. Tinha que se levantar um povo que traria a palavra viva do Senhor. Por quê? Porque se Deus iria tirar aqueles que estavam obstruindo a pregação, haveria um vácuo, e nesse vácuo os profetas estariam profetizando. Tanto que ele visita várias escolas de profetas, ele se interessou por aquilo, porque ele sabia que haveria uma mudança. Então, amados, Elias precisava levantar agora uma estirpe de profeta, que continuaria declarando a palavra do Senhor. É como se ele estivesse falando: sai da caverna, Elias, sua nova missão terá uma grande transformação, grande mudança, você não pode nem imaginar o que eu estou preparando. Saia da caverna, porque você tem valor aos meus olhos. Eu quero concluir, amados. Eu queria que nessa manhã você entendesse algo. Eu quero dizer algo para você, que o Senhor está fazendo uma pergunta. Se você está nessa caverna, aí na sua casa desanimado, derrotado, o Senhor tem uma palavra para você, e essa palavra, ela começa com uma pergunta: o que você está fazendo aí? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para você nesta manhã. O que você está fazendo aí? É muito interessante, porque a caverna é um lugar onde Deus se manifesta, o deserto é um lugar onde Deus se manifesta, e se você olhar para a história, você vai ver que lá nos seus desertos, lá nas suas cavernas, o Senhor já te visitou muitas vezes, Ele já ministrou a graça dEle, você já teve encontros com Ele, mas parece que essa caverna que você está é um estado de espírito, é um estado de espírito. Eu estava conversando com um irmão aqui antes do culto, e ele estava dizendo que não tem como, mas existe uma angústia dentro dele, dentro de nós. E eu estava dizendo: olha, eu não assisto mais, parei de ver notícias de televisão, eu parei de acompanhar, eu quero acompanhar a palavra. Eu olho algumas coisas e que sejam importantes, as outras eu eliminei dos meus olhos, porque a palavra diz lá no livro de Salmos que nós não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, e o que tem acontecido é que só ouvimos coisas ruins, só tragédias. Nós precisamos também cuidar das nossas emoções. Então estamos lá ficamos sentindo derrotado, desanimado, e o Senhor vem e diz: levanta, eu tenho um novo propósito para a tua vida. Irmão, nós não vamos deixar essas circunstâncias todas que estão acontecendo nos derrotar. Nós precisamos nos levantar e saber: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida nesse momento? Qual é a tua nova missão para mim? E Ele vai te dizer: eu estou te dando essa nova missão, vai em meu nome, sai dessa caverna, não se preocupe, eu vou estar com você, eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Faz parte do nosso crescimento, faz parte do processo de buscar a estatura do varão perfeito, faz parte da nossa busca de maturidade cristã. Se você está passando por esse tempo de desânimo, eu quero que você diga: Senhor, eu vou me levantar em teu nome, eu vou me levantar, eu vou sair dessa caverna, Senhor, eu vou fazer a missão que o Senhor tem para mim. Essa
tem que ser a sua meta para você sair deste lugar, porque senão esse lugar também vai te destruir. Não é um bom lugar para se viver. Eu vou me levantar pela fé, Senhor. Eu vou crer que o Senhor tem algo extraordinário a realizar na minha vida. Portanto, a partir de hoje não serão mais meus alvos, mas serão os teus alvos em minha vida. Então hoje o Senhor quer restaurar a tua vida, meu irmão. Você crê nisso? O Senhor quer restaurar a tua vida. E Ele quer que você se lembre que a tua missão só termina quando Ele disser que terminou. Ou quando Ele mandar. Portanto, se Ele não mandou você parar, é porque você tem que cumprir o teu propósito. O teu propósito e não desistir. Então peça que Ele abra os teus olhos para você saber quais são as prioridades, quais são os alvos que Ele tem para você. Olhe para frente e não para trás. E eu quero encerrar com essa frase, irmãos. Veja, enquanto Elias estava olhando para trás, né, ele não enxergava o que estava diante dele. Enquanto ele olhava para trás pelo acontecido, pela ameaça de morte de Jezabel, ele não olhava para frente, para aquilo que Deus tinha. Então, se você continua dentro da sua desesperança, olhando para trás, olhando para as circunstâncias, você não olha para aquilo que Deus tem para você. Mas quando ele começou a olhar para frente, ele pôde sair da caverna. Então, uma das maneiras de nós sairmos desse lugar é olharmos para frente. É erguermos nossa cabeça e olharmos em fé para aquilo que Deus tem preparado para nós. Não desista em nome de Jesus. Feche os teus olhos um pouquinho, quero orar com você, querido. Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, eu quero orar nesta manhã para aqueles que estão presos em prisões emocionais. Aqueles, Pai, que permitiram, por causa de todas as circunstâncias, que essa tristeza, essa desesperança, entrasse em seus corações. Entrasse em seus corações e fizesse com que eles ficassem abatidos, sem esperança. Pai, eu quero orar, Pai, para que cada um, neste momento, através da ação do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo possa falar no íntimo de cada um, o que você está fazendo aí. Este não é o teu lugar. Este não é o lugar que eu escolhi para você. Você está passando por isto, você está sofrendo por isto, mas isso é para te trazer amadurecimento, para você enfrentar novos desafios que eu tenho pela frente, e eu quero usar a tua vida. Então eu quero pedir a ti, Espírito Santo de Deus, visite cada lar nesse momento, cada casa, cada coração, visitas a cada um de nós aqui presente, Senhor. Tira-nos desse lugar de tristeza, tira-nos desse lugar de angústia. Senhor Deus, tira-nos dessa caverna emocional, faz-nos entender que o Senhor tem uma nova missão para a tua igreja, tem uma missão nova para nós no mundo, Senhor, onde as pessoas estão padecendo tudo que estão padecendo. Nós precisamos ser sal, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser o teu povo, a voz profética desse momento, Senhor Deus, na nossa cidade, Senhor, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Deus, venha sobre nós, venha sobre as casas, sobre as famílias, sobre cada indivíduo, cada pessoa que estiver passando por lutas e dificuldades nessa área. Levanta-os, coloque-os em pé e dê a eles, Senhor, uma direção. Tira-os desse lugar, Senhor Deus, e faça coisas extraordinárias na vida de cada um. Faça isso por amor a cada um de nós e por amor também à tua obra e aquilo que o Senhor deseja realizar em nossas vidas e na vida daqueles que precisam de salvação. Então, Pai, nós te agradecemos por esse tempo, pela tua palavra, e nós levantamos as nossas mãos e nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim nós abençoamos a tua igreja, o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que tenham um bom domingo, um bom dia, uma boa semana. Não deixe o inimigo dominar as suas vidas, deixe o Espírito Santo te dar a direção. E domingo pela manhã, então, será um culto presencial, ok? Com transmissão também, através dessa live, ok? Deus abençoe, fiquem com Deus, em nome de Jesus.